Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. Como você com certeza já é um inscrito aqui do canal, você deve estar acompanhando o nosso curso de Introdução à História das Ciências e deve ter visto que o último vídeo foi a nossa terceira aula desse curso, que foi sobre o tema da Revolução Científica. Esse é um tema muito amplo e interessante, sem contar na grande quantidade de discussões que podem ser levantadas a partir dele. E é por conta disso que resolvemos fazer o vídeo de hoje. Bom, como vocês já viram aí no título desse vídeo, hoje nós vamos fazer uma recomendação de um filme que tem tudo a ver com essa temática da Revolução Científica e que pode ser utilizado para reflexões diversas sobre ciência e filosofia moderna. No vídeo de hoje, então, falaremos sobre o filme Descartes, do famoso diretor italiano Roberto Rossellini. Roberto Rossellini foi um importante cineasta italiano, um dos grandes nomes do chamado neorrealismo italiano. Dirigiu clássicos como Roma, Cidade Aberta, de 1945, que foi gravado ao longo da Segunda Guerra Mundial e que situa a luta da resistência italiana contra a ocupação nazista. Realizou também os famosos Paesà, ou Libertação, de 1946, Alemanha Ano Zero, de 1947, e Stromboli, de 1950. Esses filmes são bastante marcados por uma linguagem direta, baixo custo de produção, temáticas sociais e contemporâneas e a utilização de pessoas que não eram atores profissionais. Mas o vídeo de hoje é sobre um filme que foi realizado pelo Rossellini numa fase em que ele estava produzindo conteúdo para TV educativa. A partir do ano de 1964, o cineasta lançou uma série de filmes para a televisão, sendo 4 deles os que compõem a série dos filósofos de Rossellini, que são filmes que retratam justamente filósofos considerados fundadores do pensamento europeu. O primeiro filme dessa série foi Sócrates, de 1970, depois Blaise Pascal, de 1970 e de 1971, Santo Agostinho, de 1972, e por último o filme do vídeo de hoje, Descartes, de 1974. O Rossellini ele escolheu para esses filmes biográficos filósofos que tinham em comum um conflito entre a fé e a ciência, ou então o conflito entre Deus e os homens. E embora os filmes tratem-se de biografias, o diretor não se preocupou tanto em ser fiel a episódios históricos, focando mais no pensamento conhecido de cada um desses autores e de alguns episódios de sua vida pessoal. Além disso, a escolha desses filósofos do Rossellini parece refletir a própria história pessoal do diretor e também um grau de identificação, né? Mas bom, então agora vamos focar a análise do filme do Descartes em si. Bom, esse filme ele segue uma narrativa clássica de biografia, com começo, meio e fim de uma história de vida, né? All'inizio della stagione invernale, l'acquartieramento forzato dell'esercito mi costrinse a fermarmi in un alloggio, nel quale, non avendo né cure né passioni che turbassero il mio spirito, me ne restavo tutto il giorno in solitudine in una stanza, ben riscaldata, dove potevo intrattenermi in tutta tranquillità coi miei pensieri. Rossellini teve a preocupação de apresentar nesse filme alguns momentos importantes da vida do Descartes, com o objetivo de demarcar os seus debates e as suas lutas pelo racionalismo. No filme, como eu falei, também é possível acompanhar um pouco da sua vida privada, como o nascimento de sua filha, a morte de seu pai, as suas constantes viagens aos Países Baixos, né? Ele morou lá por vários anos, seus estudos de geometria, além dos experimentos que ele realizou. Também é bem interessante perceber a relação do Descartes com o seu tipógrafo e o desenrolar da publicação de suas obras. Vale ressaltar que René Descartes viveu em um momento de lutas religiosas muito intensas, né, que foram conhecidas posteriormente como as guerras de religião. E no filme é possível perceber, né, como que esses eventos interferiram na produção letrada e na vida pessoal desse filósofo. Rossellini apresenta um Descartes combativo,
quase sem medo de omitir suas opiniões, né, consideradas modernas, né, a expressão da modernidade, seja acerca da constituição anatômica dos seres humanos, a defesa de um método matemático de investigação da natureza, a recusa em seguir cegamente os autores considerados clássicos e a crítica à comunidade de letrados da época. Vedo, signore, che vi rifiutate come me di spiegare ai fenomeni fisici attribuendo ai corpi delle qualità che appartengono soltanto allo spirito. È per questo che amo la matematica e pratico la medicina. Avete ragione. La matematica è l'unica disciplina dalla quale ci proviene la certezza. Em várias cenas do filme existem momentos em que o René Descartes aparece debatendo sobre a necessidade da substituição do foco nas experiências sensoriais pela geometrização do espaço e da natureza. Esse filme é interessante para a gente entender um pouco da revolução científica. Porém, de uma forma duplamente crítica. Primeiro, porque a gente precisa entender todo o contexto de produção, né, desse filme, nos anos 70, né, e do próprio diretor, Roberto Rossellini, e também porque a gente precisa entender que existem outros milhares de exemplos de filósofos e outros cientistas desse mesmo período que o René Descartes que poderiam ser utilizados como exemplos para falar também desse mesmo processo de mudanças e também, enfim, debates nessa ciência e na filosofia moderna. Bom, agora a gente vai falar um pouco das nossas opiniões pessoais do filme para finalizar essa parte. Eu particularmente gostei bastante, né, de assistir o filme, embora seja um filme muito longo, né, são quase 3 horas de filme, e seja todo baseado em pequenos diálogos e cenas cotidianas do filósofo, o que pode causar um certo tédio e ansiedade ao longo da experiência desse estilo, né, até porque é um filme dos anos 70, e quem não está acostumado com esse tipo de direção pode estranhar um pouco. Bom, eu já acho que o filme, por ser uma produção que foi feita nos anos 70 e foi feita para televisão educativa, preciso a gente entender todo esse contexto, né? Ele serve sim como uma forma, né, de apresentar todas essas temáticas que a gente tocou aqui no vídeo e pode ser utilizado em sala de aula, por exemplo, e acho que é um ótimo recurso audiovisual justamente para a educação mesmo, né? Que foi para isso que ele foi feito, inclusive. E sem falar que eu acho que ele tem uma ambientação muito boa, né? Do período. Direção de arte, né? Direção de arte também, impecável. Rossellini, como sempre, né? E sem falar que quem quiser assistir e não tiver o DVD, porque ele foi lançado, né? Posteriormente pela Versátil, vocês encontram ele no YouTube disponível. No Brasil ele foi lançado pela Versátil junto com a série, né, Os Filósofos de Rossellini, Isso. Sócrates, Santo Agostinho, Blaise Pascal e o Descartes, né? Uhum. Não é propaganda, mas a gente tem esse box e realmente é muito bom. Sim. O material vale muito a pena, mas também dá para assistir pelo YouTube. Bom, o vídeo de hoje ele ficou bem curto, né? Mas a ideia era apenas indicar um filme que tivesse relação com as discussões levantadas na terceira aula do nosso curso, ou seja, o vídeo da semana passada, que se você não viu, vai lá ver. Além de, como a Rebeca falou, ser um excelente recurso didático, então fica aí a dica para os professores de plantão. E é claro, para quem gosta de cinema e filosofia, ou filosofia no cinema, é um filme obrigatório. Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, comenta o que você achou, se você conhece esse filme ou não, né, o diretor, compartilhe com os seus amigos, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e então, gente, por hoje é só, até semana que vem. Um abraço e até logo!